Iniciamos agora mais um programa Diálogos da Gerovida. Hoje, nosso episódio de número 66. Vamos falar sobre o trabalho com grupos de idosos, de pessoas idosas. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com a Cristina. Eu vou apresentar a Cristina para vocês e depois, como sempre, vamos direto ao assunto. Cristina Rodrigues Lima é mãe de dois grandes homens, o Felipe e o Daniel, e a avó da Manuela, de 11 anos. Tem formação em Educação Física, especialização em Educação e Envelhecimento e mestrado com temas intergeracionais. Trabalhou durante 34 anos com atividades físicas e de lazer com pessoas idosas no SESC Campinas e atualmente está aposentada. Cristina, seja muito bem-vinda ao nosso programa Diálogos da Gerovida, no nosso episódio de número 66. Para você que está nos assistindo, se achegue para esse bate-papo e vamos direto ao assunto. Cris, nessa sua experiência de 34 anos de atuação com grupos de pessoas idosas, conta para a gente um pouquinho como que era o seu trabalho, quais as atividades que você realizava com esses grupos. Olá, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouco do meu trabalho com as pessoas idosas, né? Primeiro, a minha formação em Educação Física, eu iniciei dessa forma, dando atividades físicas, né? Como ginástica, natação, esporte adaptado, dança, yoga, tai chi. E foram 25 anos dando aula de atividade física. Depois disso, em 2010, eu passei para programação. Eu comecei a fazer programação de cultura e lazer e cidadania. Eram atividades que formavam grupos afins, né? De literatura, de música, teatro, voluntariados, e chegamos até fazer cursos de capacitação para idosos, para pessoas idosas, para reingressar no mercado de trabalho formal. Muito legal, foi uma experiência muito legal, né? Então, resumidamente, foi dessa forma que eu trabalhei no SESC Campinas. Certo. Agora você estava me falando das suas atividades e eu me lembrei realmente, Cris, que a gente começou a estreitar um pouco a nossa relação também na época do doutorado que eu fiz e que eu queria trabalhar com as práticas corporais e entre elas o Tai Chi Chuan. Agora eu me lembrei que você foi a pessoa que me ajudou nessa parte do Tai Chi, de passar alguns vídeos, de passar algumas dicas. Então, olha que a lembrança me veio agora disso, né? Do seu trabalho aí com as práticas corporais também. Sim. E você falou que foi uma experiência muito interessante essa parte da capacitação. Fala um pouquinho sobre essa experiência, Cris. Isso começou com um grupo da PUC, aqui de Campinas, que se ofereceu era um grupo de alunos de psicologia. Eles foram até o SESC e ofereceram uma proposta de capacitação rápida, acho que eram duas semanas, com aulas de uma vez por semana, não, eram 4 semanas, uma vez por semana, durante 4 horas, um intervalinho no meio, e eles vieram com essa proposta de fazer essa capacitação, claro, coordenada pelo coordenador da faculdade, da PUC, e para minha surpresa, houve lista de espera. Foi um sucesso, foi muito bacana. E mais legal ainda é que no final do curso, eles ganharam certificado, né? E no final do curso, eram 20 pessoas
3 dessas 20 conseguiram trabalho imediato, Nossa, que bacana! com carteira, registrados, e depois, mais para frente, outras pessoas foram conseguindo trabalho. Eles se animaram, né? Eles se sentiam ultrapassados ou não preparados para ingressar, porque nunca tinham trabalhado, ou reingressar, porque já estavam aposentados, e se achavam um pouco ultrapassados para voltar a trabalhar. Uhum. E, para nossa surpresa, foi um sucesso. Foi muito bacana, inclusive surpreendente para os próprios alunos da PUC. Foi bem bacana, uma experiência muito boa. Que interessante. E pensando nisso, Cris, nessa questão que esse tema, essa atividade foi algo que teve lista de espera, pensando nessa linha assim, dos interesses desses grupos, dessas pessoas, então, conta pra gente um pouco assim, quais outras atividades ou temas que mais os grupos, né, mais as pessoas idosas gostavam ou pediam para você? O trabalho na programação, na grade da programação, nós fazíamos reuniões de trocas. Eu convidava eles para essa reunião, esse encontro, né? Esse encontro para quem queria me ajudar a montar a programação. E nesse encontro, eles falavam o que eles queriam, o que eles vinham com propostas, às vezes conversada entre eles, já vinham com coisas prontas. E aí era acatado, claro, e discutido no grupo maior ali o que a gente faria para os próximos meses, né, de programação. Então, havia uma participação deles, do meu lado, a escuta, né, dessas pessoas, das necessidades delas, e dali saíam coisas muito bacanas. Uhum. Bacana, mas saía também muito conflito. Mas a gente gerenciava. Uhum. Então, saíam atividades muito ricas, porque o fato deles participarem enriquecia muito o resultado, o processo e o resultado do trabalho, né? Uhum. E eles se sentiam autoconfiantes porque eles participavam, né? Então, desse encontro, saíam as pessoas que gostavam de literatura, as pessoas que gostavam de teatro, as pessoas que gostavam de música, de dança, de habilidades manuais, né? E tinha aquelas pessoas que gostavam de palestras, né? Que participavam de gerontologia em debate. Então, isso deixava a programação cheia de atividades, né? E dentro de cada grupo, a gente discutia o que fazer. Por exemplo, literatura. O que nós vamos fazer em literatura? A gente podia fazer uma discussão sobre Raquel de Queiroz. A gente podia ler os poemas de Rubem Alves. Né? Então, eles iam levando as atividades. Eles tinham mais conhecimentos do que eu. Eu estava ali só para gerenciar, né? Só para coordenar as atividades. Na música, no grupo de literatura, eles cantavam e tocavam no final. E ali tinham 3 pessoas que tocavam viola. Aí eu falei, gente, que tal a gente formar um grupo de viola, né? Violão e viola. Esse grupo existe até hoje. Existe 2 turmas de viola. Então, também eu propunha, né, as atividades. É claro, eu tinha que propor também atividades, né? E aí eu propus esse grupo de viola, cresceu esse grupo.
grupo de teatro maravilhoso. Gente, como vai bem teatro para eles. Porque eles têm necessidade de se expressar, eles têm a necessidade de falar, têm a necessidade de colocar a experiência de vida deles para fora. E o teatro é tudo de bom nessa hora, né? Coral, cantar, né? O coral que tem, dançar, que tem lá toda sexta-feira, tem até hoje, né? Toda sexta-feira tem a dança de salão e também a gente joga umas outras danças mais específicas no meio, que não é dança de salão. Então, as atividades elas são montadas dessa forma. E tem aquelas que o SESC oferece, as eventuais, que são os shows, né? Tem shows próprios para a idade deles, mas pode ir qualquer idade. Mas é específico para a idade deles, né? Por exemplo, Moacir Franco, para eles, né? Para a geração deles. Mas tem aqueles que falam, mas eu conheço os mais jovens, mas eu conheço as músicas do Moacir Franco, e vai no show também. Então, é para toda idade, é para eles, mas pode qualquer idade. Tem os passeios, tem o turismo, mas aí tem o setor próprio de turismo que programa, e 80% são idosos que vão, tem esses passeios, e tem também aquelas palestras eventuais que são temas propostos por eles e pelo SESC. Para colocar eles para debater um tema que está na atualidade. Joia. Isso, então tá. Então, pensando nos gostos, nos interesses deles, agora vamos pro outro lado, assim, desse seu contato com essas pessoas, quais eram as dores, as preocupações, as reclamações que mais chegavam a você por essas pessoas? Em primeiro lugar, família, né? O maior relato era a família, sentiam-se abandonados de diversas formas, né? Fisicamente, emocionalmente, materialmente, né? Esse era o top de preocupações, reclamações, né? E sentimento é um sofrimento, né? A família vinha em primeiro lugar, né? E eles sentindo dessa forma, eles iam para o SESC, cobrir, né, esse vácuo, né? Sim. E chegando lá, eles relatavam esses casos. Então vamos para um grupo, escolhe, tem esse. Eu quero cantar, quero ir para o coral. Chegava lá no coral, cheio de expectativa, chegava lá, não era nada do que eles estavam pensando, né? E ficavam debatendo com as pessoas, querendo impor as ideias. Porque eles chegavam e já queriam mudar a coisa que já existia, né? Então, às vezes, causava estranhamento, mas a gente estava lá, é o nosso papel administrar, né? E é um dos lados mais gostosos do trabalho, é o desafio. É você estar no papel de trazer essa pessoa para a harmonia do grupo. Esse é o maior desafio do nosso trabalho, né? E também, olha, essas reclamações elas aumentaram quando eu montei os grupos intergeracionais, aonde a gente colocava os idosos e os jovens juntos. Ixi, a gente já sabia que ia contar com esse tipo de conflito.
mas a gente já tinha todo um preparo, toda a estratégia para, no final das contas, isso fazer dar certo, né? Algumas atividades davam, outras não. Então, as dores vinham, as preocupações vinham. Quando a gente jogava no colo deles esse tipo de coisa também. Ó, a gente tem um problema social. Vamos lidar com ele? Vamos. Então, vamos montar uma atividade assim, assim, assado, que vai falar sobre isso. Aí vinha o conflito de ideias. Não. Mas a gente só não deixava chegar em assuntos políticos e religiosos, né? Não, mas tem que ser assim. Aí o outro, não, tem que ser assado. E a técnica, né, falava, não é tem, gente, vamos chegar num acordo comum, né? Então, sempre o nosso papel mediando esses relatos, né, de conflitos, né? Mas família era o que mais pesava. Uhum. E pensando nessas situações que você já vivenciou ao longo desse tempo, imagino que você deve ter passado por vários casos que foram aí, que te marcaram por algum motivo. Então, conta um pouquinho, um ou outro caso que você se lembra agora, que te marcou. Conta pra gente, não precisa citar nomes, claro, mas contar assim, por que te marcou, por que é interessante. Os casos mais marcantes foram de mortes, né? De eu presenciar mortes nas atividades, e mais contundente ainda quando tinha algum familiar junto, principalmente o cônjuge, né? Foi um dos maiores aprendizados que eu tive dentro da profissão, né? Mas só te interromper um pouco. A morte acontecia ali durante a atividade? Sim. Ou, por exemplo, alguém passava mal, né? E a gente ficava sabendo que fazia parte do grupo, a gente já ia lá e aí acabava em óbito, né? Então foram um dos momentos que mais me marcaram, foi presenciar a morte dessas pessoas que a gente já convivia há algum tempo, né? Ou mesmo não, mas que é um momento de finitude muito forte, né? E trabalhando com idoso, a gente sabe que a probabilidade é bem maior da gente vivenciar essas coisas, né? Esses fatos, né? E tem outros também que me marcaram muito, como o abandono, né? Filhos que abandonam os pais no SESC, filhos que já idosos que já estão com um comprometimento de mobilidade física, né? Então já não dá para ficar subindo e descendo em ônibus, né? Sabe que o risco de ficar em pé no ônibus é grande de cair, né? Então são filhos que levam os pais no SESC e antes de trabalhar, por exemplo, né? E deixam lá, passa o dia no SESC. E aí, eventos acontecem, porque são pessoas que têm um comprometimento no seu envelhecimento, né? E em casos que a gente acha que a família devia estar por perto, a gente entrava em contato e as pessoas diziam, mas eu estou trabalhando, eu não posso sair daqui. Tá, mas a gente está precisando dar uma atenção assistida para essa pessoa. E não dá para ela ficar aqui no SESC sozinha. Ah, mas eu não posso e eu não tenho dinheiro para pagar ninguém. Então, eram filhos que colocavam os pais no SESC e não se envolviam com os relatos que a gente contava que acontecia ali, né?
ao ponto de... Um exemplo foi que essa senhora, ela frequentou mais de 30 anos o SESC, e num determinado ponto do seu envelhecimento acelerou muito, e ela não saía do sofá, ela ficava sentada no sofá, ela levantava só para ir almoçar e ia ao banheiro. Só que chegou uma hora que ela nem levantar para ir ao banheiro, ela não levantava mais. E a gente relatou para o filho, né, o que estava acontecendo. E ele, mas eu levei ela no médico e tá tudo certo com ela. E aqui em casa ela se comporta normalmente. Ela não tem essas coisas na minha casa. Ela tá esquecida, ela sabe que tem que almoçar, mas não sabe que tem que pagar. Ou ela esqueceu de comer, ou a gente pergunta para ela, você almoçou hoje? Ela não sabe responder se almoçou, se não almoçou. Não podemos ficar com uma pessoa assim aqui sem uma assistência. Ela pode vir, mas ela precisa estar com alguém. Mas que em casa não acontece essas coisas, né? Até o ponto da mãe começar a se perder, né? Porque existe 2 blocos, você tem que atravessar a rua para ir no outro, e da rua ir para a rua, não ir para o SESC, se perder, né? E até que um dia aconteceu dela não ir ao banheiro e fazer as necessidades ali no local. Aí nós chamamos o médico, né? O médico ficou ali do lado da pessoa até o filho chegar. Para ele ver que a gente estava falando sério. E aí o filho levou a mãe embora, né? E teve que assinar um termo de que para a mãe estar no SESC ela precisaria estar acompanhada, né? Não voltou mais, a gente ficou sabendo que ele internou a mãe numa ILPI e abandonou a mãe. E aí a gente acompanhou até um certo tempo, e no curto espaço de tempo que a gente não acompanhou mais, ela faleceu. E isso a gente considera, né, um caso de abandono, né? É um exemplo, sim. Mas aconteceram vários exemplos, né? Marcou muito esse caso de abandono, marcou muito. Sim. Né? E tem mais. Conto mais? Mais um. Deixa eu ver. São tantos para a gente escolher, né? Mas tem um que aconteceu pessoal, né? Uma pessoa me processou, né? Ela me processou porque eu não deixei ela ir passear, fazer um passeio. Mas no passeio dizia que precisava ter mais de 60. E faltavam há mais de 10 meses para ela completar 60. E eu não me lembro se era 3 ou 6 meses para completar 60, podia ir. Ela me processou. Mas não deu em nada, ainda bem. Teve, assim, casos que me marcou bastante também, de uma senhora relatando que ela ia se casar. E ela falou, mas eu vou te contar um segredo, Cristina. Eu vou me casar porque ele está doente, ele vai entrar em óbito logo, e eu quero ficar com a pensão. Ele tinha problemas cardíacos e respiratórios, né? Estava internado. Nessa época que ela me contou, ele estava internado, né? E quando ela aceitou casar com ele, que ele não esperava, né? Ele sarou. Ele recuperou a vitalidade dele, ele ficou tão feliz, ele ficou tão alegre, emocionado com
o fato dele recomeçar a vida que ele sarou. E eles se casaram porque ela achava que ele ainda ia morrer logo. Uhum. E ele sarou. E como foi bonito ver o quanto que a alegria, o amor, o entusiasmo recuperou a vitalidade. Ele não sarou, mas minimizou tudo. Sim. Minimizou tudo. E isso foi muito bonito de ver. E o amor que ele tinha por ela. Uhum. E a filha, sabendo de tudo isso, ela fez a mãe ficar no casamento. E ela ficou até ele morrer. Uhum. Mas ele viveu mais uns 20 e tantos anos. Olha, bastante tempo. Bastante tempo. Uhum. E ela aprendeu também. Sim, sim, imagino. Ela aprendeu muito. Ela era um amor tão grande, sim, por ela, que ela começou a também se entregar para esse amor e ela acabou vivendo bem com ele. Que legal. Muito bom. Iam muito no SESC, né? Uhum. Então é uma história, começa com ruim e acaba bem, Uhum. né? Mas isso é um exemplo de muitos outros também que aconteceram nos grupos, né? Uhum. Inclusive na minha família, né? Eu aprendi muito com eles e vivi isso na minha família também, Uhum. né? E então são casos que relatam coisas que parecem coisa de novela, né? Mas existe no nosso dia a dia, sim. Né? Então, esses casos me marcaram muito, tanto dessa morte, quanto do abandono, quanto esse casamento, né? Muito bom, Cris. E pensando então agora para a gente ir para o final da entrevista, pensando em toda essa sua experiência, que dicas que você daria para as pessoas que hoje já trabalham com grupos de idosos ou que querem vir a trabalhar com essa população? São atividades que, por meio de um objetivo comum, ofereçam trocas de ideias, escutas. E quando houver um conflito nessas trocas de ideias, é necessária uma negociação. É importante a gente se preparar para negociar esses conflitos, que leva a um benefício para todos os participantes do grupo, né? Todos aprendem com essa superação, todos aprendem com esse benefício, né? Isso é bacana quando você oferece essas oportunidades de colaboração, de cooperação, essas coisas intensificam a interação, né? Essa interação leva para uma inclusão, né? Aqueles que se sentem menos favorecidos, aqueles que são muito tímidos, eles se sentem estimulados a se colocarem no grupo, se sentir pertencentes do grupo, né? E que isso tudo leva a um crescimento, uma consciência expandida, uma consciência coletiva. O que a gente aprendeu com tudo isso? E a atividade que mais deu resultado em relação a isso é o teatro. É o teatro. Uhum. Por quê? Porque ali eles podiam escolher o tema. O que vocês querem passar de mensagem para a sociedade? Isso. Como que a gente pode montar essa mensagem? Então, começava todo um processo de texto e ficou mais legal ainda quando a gente juntou com os jovens, né? Então, são atividades que dão essa oportunidade
de construírem junto um objetivo que é comum, que te dá oportunidades de intensificar aquela convivência no sentido de cooperação, de colaboração, de que o que é bom para um é bom para todos e que dali brota uma mensagem, né? Um aprendizado, né? Que essa mensagem seja um aprendizado. Olha, eu tinha dificuldade de lidar com os jovens. Hoje eu sei como é que funciona. Eu estou vivendo tanto meu envelhecimento que eu me afastei dos jovens. Agora eu consigo me relacionar com mais liberdade, com mais facilidade com eles. Então, eu acho que são atividades que induzem esses aspectos. Muito bom, Cris, muito bom mesmo você poder compartilhar toda essa gama de experiências que você vivenciou ao longo desses 34 anos de experiência com pessoas idosas. Agradeço imensamente você disponibilizar seu tempo e a sua experiência para... Oi? Também agradeço. Que a gente possa contribuir com outras pessoas que queiram atuar nessa área e poder se inspirar aí nas suas experiências para ter um olhar diferenciado para essas pessoas, para esses grupos. Que bom, eu também agradeço essa oportunidade. 4 anos aposentada, de revivenciar, né, toda essa experiência que também foi muito rica para mim, né? Excelente, Cris. Então, vamos chegando ao final do nosso programa Diálogos da Gerovida, nosso episódio de número 66. Agradecemos a Cris, que esteve conosco, e a você que está nos assistindo. Nos vemos no próximo Diálogo da Gerovida. Até lá! Obrigada, gente. Muito obrigada, viu? Agradecemos por ter assistido o nosso programa até o final. Se você gostou desse episódio, dê um like, deixe seu comentário e compartilhe com quem você acha que se beneficiaria com esse conteúdo. Aproveite para se inscrever no canal da Gerovida e seguir nossas redes sociais. Conheça também nossos cursos e atividades por meio do site da Gerovida. Conte sempre conosco!